Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá pessoal, hoje a gente vai para a partida de número 54 do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez, tá? Ele joga novamente contra Miguel Najdorf, tá? Dessa vez, Najdorf joga de pretas e o Fischer joga de brancas. E hoje a gente vai ver uma situação bem icônica, tá? Bom, essa partida ela ocorreu em Santa Mônica em 1966. E, bom, antes da gente ir para o tabuleiro, eu vou pedir para você que está chegando agora, que não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve. Pessoal, deixa o joinha, que isso ajuda bastante, tá bom? E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar, tá? Então, agora sim, bora para o tabuleiro. Pessoal, aqui o Fischer, né, como eu disse, está jogando de brancas, o Najdorf de pretas. E aqui acontece uma situação bem curiosa, tá? Por quê? Aqui o Fischer ele abre, né, com peão rei, né, E4 como sempre. Najdorf responde C5, uma siciliana. Cavalo F3 e aqui o Najdorf joga cavalo C6. O Najdorf não entra na defesa Najdorf, né, sua própria variante. Por quê? Para quem não viu, no episódio 40, né, na partida de número 40 desse livro, o Najdorf estava jogando de pretas também, o Fischer de brancas. E o Najdorf jogou a variante dele, né? A variante Najdorf. E o Fischer passou o carro em cima do Najdorf, né? Ele atropelou o Najdorf. Então, assim, para quem não viu, vou deixar o encarte aqui em cima, dá uma olhada lá depois, tá bom? E depois dessa partida, bom, pelo menos eu não vi. Se alguém tiver algum registro, por favor, me manda, deixa nos comentários. Mas o Najdorf nunca mais jogou a Najdorf contra o Fischer, tá? Ele passou a jogar a siciliana tradicional, tá bom? Bom, aí para quem tá se perguntando, Felipe, como é que é a Najdorf? Gente, depois de E4, C5, cavalo F3, aqui a gente tem o D6, tá? Porque aqui depois vem D4, aí vem aqui C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, atacando o peão, né? Cavalo C3 e depois de tudo isso vem o A6, tá bom? Segurando a casa aqui de B5, tá? Para nenhum dos cavalos saltar para B5, tá bom? Então essa é a variante Najdorf da siciliana, para quem não conhece, tá bom? E o Najdorf não jogou ela, né? Bom, agora seguindo, pessoal, vamos voltar para a partida, tá? Então depois de cavalo F3 aqui foi cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, E6, cavalo B5, D6, bispo F4, E5 e E3, né? O bispo estava atacado, ele vai para E3 e aqui a gente tem o nosso último lance de livro, tá bom? Seguindo, cavalo F3, bispo G5, cravando o cavalo, bispo E6, cavalo de 1, C3, A6 atacando o cavalo, bispo toma F6, G toma F6. Eu acho que aqui o Fischer já ficou feliz, né? Porque abriu aqui a coluna G. O Najdorf agora vai ter que escolher para que lado fazer o roque, né? Então, cavalo A3 está atacado, ele recua. Cavalo D4, cavalo bem centralizado, né? Perigoso. Bispo C4, B5 atacando o bispo. Bispo toma E6, F toma E6. Então aqui o Najdorf agora dobrou os peões no centro. Cavalo E2, manobrando o cavalo e atacando esse cavalo bem centralizado do Najdorf. Cavalo C3 recuando. Cavalo G3. Dama D7. C4. Cavalo D4. Roque, então finalmente o Fischer coloca o rei em segurança. B4. Cavalo C2, atacando esse cavalo de novo, bem centralizado. E agora sim, o Najdorf troca, cavalo toma C2, dama toma C2, H5 iniciando o ataque, torre de F, D1, e aqui já colocando uma situação complicadinha, né? Colocando a torre na mesma coluna que a dama, H4 atacando o cavalo, cavalo F1, torre G8, né? Colocando pressão aqui no peão de G2,
A3, atacando o peão. H3 agora, mais uma peça atacando aqui o ponto de G2. E aqui nessa posição o Fischer faz o melhor lance, né? O melhor lance aqui, ele simplesmente faz um G3 e tá tudo certo, né? O Fischer às vezes ele jogava lances assim que a gente vai falar, nossa, meu, jamais pensaria em fazer isso. Tem hora que eles jogam uns lances que a gente fala, jamais pensaria em fazer isso. Do mesmo jeito, mas de uma simplicidade tão grande que a gente fica olhando e fica bobo, né? Mas enfim, era o Fischer, né? Então B toma 3, torre toma 3, dama C6, dama E2, F5 atacando o peão, C5 avançando o peão e atacando o peão também central, dama toma E4, aí você fala, ué, Felipe, mas por que dama toma E4? Por que não tomou o peão de C5, né? Esse peão aí de C5, por que não tomou? Pessoal, deixa eu voltar aqui, porque qual é a ideia? Vai trocar as damas aqui, vai dobrar mais um peão, né? Vai ficar com os peões triplicados aqui, que inclusive foi como seguiu, tá? Aí você fala, Felipe, então por que não tomou aqui o peão de C5? Pessoal, deixa eu voltar aqui. Por que não tomou o peão de C5? Pra vocês verem como é que o Fischer era esperto, né? Cheio das malandragens. Ele ofereceu esse peão quando ele avançou, porque se dama toma C5, ele seguiria com dama aqui em H5 cheque, tá? Aí aqui não dá para cobrir com nada, tá bom? Se cobrir de torre, vai entregar a torre, né? O bispo não dá para cobrir, não tem peão para cobrir nada. Então vai ser obrigado a mexer o rei. Então, depois aqui de um rei em D7, tá? Saindo do cheque, ele seguiria com E toma F5, tá? E aqui teria que fazer um bispo em E7, tá bom? Que é a melhor continuação. Porque depois de torre aqui em C3 atacando a dama, dama para B6, F toma E6, cheque, rei toma E6 e aqui vem o fino, né? Dama toma H3, cheque, rei F7 e nessa caiu aquele peão aqui de H3, tá? Que era um dos trunfos aqui das pretas, tá bom? E aqui agora também tem um problema de um rei muito extremamente exposto, tá? Que não consegue voltar e se esconder atrás desse bispo agora, porque a dama está cortando ele, tá bom? Fora que tem essas duas torres muito bem posicionadas aqui. Então por isso que o Najdorf não tomou aquele peão, tá? É ficar esperto, porque o Fischer, né? Eles e os lances malandros dele, né? Então voltando aqui, então depois de dama toma E4, como eu disse, segue com dama toma E4, F toma E4, então triplicou aqui os peões, tá bom? C toma D6, então caiu o peão, bispo H6, torre A5, rei D7, atacando o peão, torre toma E5, então caiu um dos peões aqui das pretas que estava triplicado, bispo G7, atacando a torre, torre toma E4, bispo toma B2, então caiu um peão das brancas agora, cavalo E3, A5, então o que as pretas vão fazer? Tem um peão passado, né, e uma torre posicionada atrás do peão passado, vão utilizar o que tem de melhor, né? Cavalo C4 atacando o peão, torre de G, B8, torre H4, rei C6, torre H7, bispo B4, torre C7, cheque, então a torre aqui ataca o rei, rei D5, D7 avançando o peão passado, peão A4 avançando o peão passado. E pessoal, nessa posição aqui o Fischer vai para um lance brilhante, tá? Se você quiser dar pausa aqui para exercício de treinamento, né? Pode dar pausa aí. Encontrou? Não? Então vamos lá, pessoal. Pasme, o lance é cavalo B6, tá? E o que tem de tão brilhante nesse lance? É o seguinte, não dá para a torre capturar o cavalo, senão vem torre aqui em C8 e esse peão vai coroar. Não dá para tomar de bispo porque ele está cravado pela torre, tá bom? Então aqui o Najdorf, calculando tudo isso, ele faz o melhor lance da posição, que é torre toma B6, tá bom? Então torre C8, de novo promovendo aquela troca,
Aí você fala, pô, Felipe, então vai promover. O Najdorf calculou um pouquinho mais à frente do que eu falei. Ele calculou agora com torre D6, tá? E qual é a ideia agora? Ele entrega a torre aqui dia 8, consequentemente também o peão aqui dia 4 depois, né? Mas ele elimina esse peão passado aqui das brancas e ele não vai coroar, tá? Olha para você ver, né? O nível aqui de cálculo do Najdorf, né? Então, torre toma 8, torre toma D7, torre toma 4. Agora a pressão total aqui no bispo de D4. Então, Najdorf faz o que? Defende, né? Ele faz E5, né? O Fischer faz rei F1, torre B7. E aqui, pessoal, nessa posição, outro lance muito forte do Fischer também. Ele quer atacar o bispo, né? Mas o bispo ele tá com duas defesas, que é o peão e o rei. Então não dá para tomar, né? Porque se ele toma com uma das torres, peão toma. Se ele toma com outra das torres, o rei toma e acabou, né? Ele vai perder duas torres. O que ele faz então? Ele elimina um dos defensores, né? Como ele não pode atacar o rei, ele solta aqui um F4, tá? Para atacar esse peão aqui. E qual é a temática? Se peão toma, ele recaptura. E se o peão avança, perde a proteção do bispo, né? Olha que sensacional o lance do Fischer. Então, seguindo aqui então, Najdorf faz rei E6, ele sabe que não tem muito mais o que fazer. Então, F toma E5, torre F7, cheque, rei E2, torre F2, cheque, rei D3, bispo toma E5, torre E1, e nessa posição, pessoal, aí sim, o Najdorf abandona, tá? Ele joga a toalha aqui, realmente não tem como continuar mais, tá? A posição aqui tá muito ruim para as pretas, tá bom? Então, para quem quiser tirar um pouquinho mais de dúvida, eu vou passar mais alguns lances aqui rápido. Então, torre F5, torre A5, rei F6, torre E3, rei D6, perdão, bispo D6, torre toma F5, cheque, rei toma F5 e rei E2 aqui, acabou, né? Vai ficar o bispo contra a torre, brancas ainda tem dois peões, tá? O bispo não consegue atacar esses peões aqui, acabou. Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Najdorf fez 89.6, ou perdão, Fischer fez 89.6, desculpa. E o Najdorf fez 83, tá? Não foi uma das melhores precisões do Najdorf, né? Mas eu acho que, como não era a siciliana que ele estava acostumado a jogar, ele quis fazer alguma coisa diferente, acabou, né? Não dando muito certo. E a gente olha aqui no gráfico, né? Que o começo foi um pouco conturbado, né? O Fischer ganhou um pouco de vantagem, depois perdeu. Até que o Najdorf cometeu um erro, né? Uma gafe muito grave. E aí, depois disso aí, não deu, né? O Fischer só foi acumulando vantagem e ganhou a partida, arrematou. E esse lance aí, né, esse erro grave aí, essa gafe que eu queria pontuar aqui com vocês, tá bom? Então vamos pro tabuleiro pra gente dar uma olhada nesse lance. Bom, pessoal, aqui a gente tá indo pro 21º lance, tá? Então depois de H4 atacando o cavalo, né, o Najdorf fez H4 atacando o cavalo do Fischer. O Fischer faz cavalo F1, né, ele recuou o cavalo. E nessa posição o Najdorf faz o lance torre G8, tá? Com ideias de colocar mais pressão aqui no ponto de G2. O melhor que ele poderia ter feito, pessoal, aqui ao invés de torre G8, era ter feito o lance H3, tá? Então ele ataca direto aqui o ponto, sem tirar a torre, porque aí se o lance feito for G toma H3, ele consegue recapturar de torre e abre a coluna G, tá? É claro que o Fischer não ia fazer isso, o Fischer ia seguir aqui com o G3 para continuar bloqueando. Aí daria para seguir com dama C6, botando pressão aqui agora nesses dois peões, tá? No peão de C4 e no peão de E4. E a dama ia ter que ficar aqui, né? A dama das brancas agora escrava, né? Protegendo esses dois peões, tá bom? E aí depois de um A3, procurando contra-jogo, é claro, o Fischer ia procurar contra-jogo. Daria para seguir com torre aqui em B8, tá? E aqui a gente tem uma posição muito equilibrada, tá bom? Então realmente faltou esse detalhe aí
que o Naidorf acabou deixando passar, né? Aí o Fischer ganhou a iniciativa e foi pra cima com tudo, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente continua com a nossa série, tá acabando, faltam só mais 6 partidas, tá? E, bom, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade, né? Do Naidorf não ter jogado mais a variante dele contra o Fischer, né? Bom, mas enfim, eu agradeço a todos aí pela audiência, desejo a todos vocês bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!